Bom dia, igreja! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Saúdo você que nos acompanha no YouTube ou vai ter acesso a esse conteúdo com a sagrada paz de Cristo. Receba o nosso abraço fraternal. Mas se está em casa por preguiça, não. Vem para a igreja. A comunhão dos santos é muito importante, meus amados irmãos. Amém? O tema da reflexão de hoje é Jesus, a prioridade. Jesus, o nosso mestre e Senhor, a prioridade, e aqui propositadamente é um artigo definido a de único. E esse é um tema simples, óbvio. Pastor, na comunidade cristã, você vem com um sermão dizendo que Cristo é a prioridade? Teria algo mais óbvio para falar do que isso? Possivelmente não. Mas o simples precisa ser dito. E o que é óbvio de entender é complexo de praticar e viver. Então, no campo intelectual, se você perguntar para qualquer cristão, Jesus Cristo é a prioridade? Sim, óbvio, prático, de bate-pronto. Isso é racionalmente, intelectualmente fácil. Já cai de um campo do cérebro que nem pensa nem processa. Sim. Aí se você perguntar, por que ele é a sua prioridade? Como você traduz essa sua prioridade em atitudes práticas, reais, tangíveis? Eu gosto de brincar e dizer, um papagaio falar o nome de Cristo não o torna discípulo. Você pode ensinar um papagaio a repetir Cristo, com poucas lições, mas se tornar um verdadeiro discípulo é muito mais complexo e muito mais profundo. E esse é o mistério do Evangelho, porque o Evangelho é extremamente simples de entender, mas nós precisamos de uma vida para gastá-la em praticar. E quando a gente fala sobre prioridade, o primeiro em relação aos demais. O primeiro antes de tudo e todos. Sinônimos de prioridade, preferência, primazia. Para se ter prioridade é necessário ter foco, atenção, reflexão e lutar contra qualquer tipo de distração. Jesus Cristo em João 14,6 respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho, não um dos caminhos. A verdade, não uma das muitas verdades. A vida, a única forma de verdadeira vida. Então Jesus é sim exclusivista em sua totalidade. Queria pedir a graça de um irmão aqui, se puder baixar esse ar-condicionado aqui, senão o cearense vai congelar. Aqui atrás eu agradeço. Pode me afastar um pouquinho que está bem. E quando a gente vai no intuito de entender, de compreender a questão do que é primazia, do que é foco, eu sinto um exemplo de um famoso filósofo conhecido brasileiro. Ele foi contratado para ser consultor de uma grande empresa sobre aspectos culturais, e chegando na empresa ele viu um painel lindo, tinha ética, cuidado com pessoas, sustentabilidade e alguns nomes clichê, e tinha lá também foco em resultado. Aí ele parou e disse, isso aqui está tudo errado. Disse, mas com que os valores da empresa foram construídos? Porque quando você foca, você desfoca. Porque se você foca no resultado, entre pessoas e o resultado, você prefere o resultado. Entre a sustentabilidade e o resultado, você vai preferir o resultado. E para ilustrar de uma maneira melhor, assim, na mentalidade daquela companhia, o foco em resultado estava sobrepujando todos os outros. Na verdade, ele era a verdadeira prioridade. Cito um exemplo, esse eu vivi numa comissão de uma empresa há uns 10 anos atrás, quando o SG estava começando a ganhar corpo no Brasil, trouxeram um especialista em SG. E passou uma hora falando de sustentabilidade, diversidade, de todos os temas. E no final, o CEO e fundador da empresa pegou o microfone, mas disse, sustentabilidade é dinheiro no meu bolso.
Porque, na verdade, ele poderia fazer qualquer discurso envelopado. Mas o coração dele, na verdade, sustentabilidade era dinheiro no bolso. E por que eu falo isso? É muito fácil você ter um discurso cristão. É muito fácil você falar coisas de Cristo. Mas as suas atitudes mais profundas do teu íntimo, do teu ser, é que vão definir se você é um verdadeiro cristão ou não, legítimo, um discípulo. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. E sobre o mundo vai... Quando pensamos em prioridades na ótica do mundo, em geral, a maioria das pesquisas vão sempre ficar num grupo muito similar. Talvez tenha uma ordem para mais ou para menos, mas em geral é ser feliz, ser realizado, ficar rico, ter segurança financeira, realização profissional, status, poder, saúde física, mental, emocional, sustentabilidade, ética, segurança. Em geral está nesse campo, mas todas as prioridades focado no homem, do homem para o próprio homem. A pirâmide de Maslow, conhecida, que entendeu as necessidades do homem, ele começa da fisiológica, que são as mais básicas, aí vai segurança, relacionamento, estima, realização, mas todas focadas no homem para o próprio homem. Não tem nenhuma para o próximo, na essência, e principalmente nenhuma eterna. São todas efêmeras. São todas desta vida para esta vida. E quando a gente coloca de um lado a cosmovisão do mundo, que ele valoriza, prioriza, e comparamos com a igreja, e aqui eu falo a igreja, ajuntamento religioso. Não estou falando a noiva de Cristo. As prioridades são diferentes? Ou nós estamos com a roupagem diferente, colocando as mesmas prioridades de uma forma bonita? Eu estou realmente vindo para a igreja para tratar de dinheiro, felicidade, realização, saúde e de temas que são prioritários meus para mim mesmo. Onde fica Jesus nessa equação? E nada contra, meus amados irmãos, clamar ao Senhor, buscar o Senhor, isso é totalmente bíblico. Mas se a essência da minha vida e da minha adoração parte de mim para mim, está totalmente errado. Porque a igreja santa, a igreja pura e imaculada de Cristo, tem e deve ter Cristo como a sua prioridade. E a partir de Cristo eu interajo com o mundo. A partir de Cristo eu tomo as minhas decisões. Cristo, seu prioritário, ele é também o meu Senhor. E todas as minhas decisões partem de Cristo, sobre o filtro de Cristo. As minhas relações pessoais partem sobre o filtro de Cristo. E o que determina a sua e a minha prioridade, meus amados irmãos, não são discursos, não são bios em Instagram, ou adesivos em carros, ou tamanho de Bíblia que você carrega. O que determina a nossa prioridade é o nosso tempo. Onde você investe o seu tempo. O que é o seu tempo é a sua prioridade. Jesus graciosamente deu o mesmo tempo para todos. E ele se renova cada dia. Cada um de nós temos a oportunidade de prioridades da nossa vida, organizá-las de uma forma que honra a Deus. Antes de entrar num exemplo espiritual, vamos a um exemplo de saúde. A pessoa vai dizer, não, saúde é importante para mim, mas você não faz nada para cuidar dela. Ela vai se tornar prioritária até você estar numa situação debilitada no hospital. Aí ela passa na lista de prioridades e todas as outras ficam para trás, porque ela está utilizando o seu tempo. E não é incomum, vez ou outra, trocando ideia, aconselhamento, bate-papo, aí vem pessoas e pastor, sabe que a vida está muito corrida, né? Você não sabe como eu queria ter mais tempo para Deus. Queria ter mais tempo para Deus, né? Mas São Paulo, metrópole, correria, trânsito, trem, muita demanda, filho pequeno. E o tempo às vezes acaba, pastor. Não, você tem o mesmo tempo que todo mundo. E eu já dou um spoiler. Vier falar comigo sobre tempo, a resposta vai ser, não diga que não tem tempo, assuma que não é a sua prioridade. Ponto. Temos que ser adultos e suficientes para falar sobre isso. Se você diz que Jesus é a prioridade da sua vida, e se você puxa a sua agenda mensal, ele está lá diluído. Se você puxa a sua agenda do dia e ele não aparece em nenhum momento,
E depois que eu falo isso, eu disse, meu irmão, mas para ser honesto com você e com Deus, você abre o seu celular e vê quanto tempo você dedica às redes sociais? Consegue puxar aqui no telão o tempo de streams, de podcasts, de séries, de 14 temporadas, de 40 episódios, que até os streams estão botando na velocidade 2, que até, rapaz, está demorando demais, vamos botar aqui mais rápido para ver se a pessoa fica. É cômico, gente, mas o nosso tempo e as nossas atitudes determinarão o que é ou o que não é prioridade para nós. Amém? Feita essa introdução, vamos abrir o texto sagrado, Evangelho de São Lucas, capítulo 9. Vamos ver a parte final desse capítulo, a partir do verso 57, dando aqui um breve pano de fundo, um panorama, um contexto. Aqui já é o segundo ano de Jesus. Jesus ele vinha cada vez mais ganhando notoriedade. Ele começou com alguns milagres pequenos, com algumas interações pequenas, com alguns discursos, mas agora o ministério de Jesus já tinha ganhado notoriedade, estava escancarado. Ele já tinha feito o Sermão do Monte para milhares de pessoas. Ele já tinha feito a multiplicação de pães e peixes para milhares de pessoas. Então Jesus ele não conseguia mais ser alguém que não era percebido. Por onde ele ia, as multidões seguiam. E gravem isso, meus amados irmãos. As multidões seguiam Jesus pelos milagres, mas iam embora pela sua pregação. É diferente de hoje? As multidões seguiam Jesus pelo milagre, mas quando ele começava a pregar a sua doutrina, a maioria abandonava e ia embora. E nesse contexto ele tem 3 encontros com 3 potenciais discípulos. E aqui Jesus deixa muito claro o quão ele é exclusivista e o quão ele quer ser a única prioridade, o foco necessário e o preço do discipulado de Cristo. Vamos ao texto sagrado? Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. E nesse trecho curto, mas extremamente poderoso, eu tirei aqui 4 lições sobre prioridade no contexto de Cristo ser a prioridade. E desses 3 encontros, obviamente, aqui ele não falou com os 3 exatamente no mesmo momento, na mesma hora. Até porque senão a conversa geraria-se, pelo menos, conexões mais profundas e mais do que isso. O terceiro já teria sabido o que o segundo e o primeiro tinham apanhado. Não teria cometido a mesma gafe, que é como se ele estivesse andando e ao longo do caminho ele tivesse 3 encontros e ali foi catalogado. E o primeiro personagem que eu trago aqui do primeiro encontro é o entusiasmado. Pensa aqui no verso 57. Jesus está andando, multidões, milagres, pregações, esse era o roteiro, esse era o dia a dia de Jesus. E chega um homem e diz, em alto e bom som: eu te seguirei por onde quer que fores. E aqui é interessante que esse homem não foi convidado. Ele disse: eu vou te seguir. Mas esse homem não era qualquer homem, porque no mesmo relato de Mateus sobre esse texto, era um escriba, era um mestre da lei, era alguém com poder, status, relevância, era alguém intelectual, era um especialista na Torá, era alguém que tinha intelectualidade. E esse homem, vendo todo o mistério de Cristo, diz: eu vou te seguir por onde quer que andares.
Mas esse seguir aqui, no original, não é um seguir, cara, vou seguir os teus passos por um caminho, por um tempo. Era um seguir de você abandonar tudo e segui-lo como única opção. Esse é o contexto. Então, esse escriba, talvez entusiasmado, talvez emocionado, ele faz essa afirmação, esse compromisso público com Jesus. Eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus, conhecendo aquele coração, você não sabe para onde é que eu vou. Você não sabe para onde é que eu vou. O fim dessa jornada terrena termina numa cruz. Eu ensanguentado, humilhado. Talvez você está dizendo que vai para onde eu vou, porque talvez você viu o meu último sermão e te tocou. Ou talvez você viu um último milagre e seja a tua necessidade imediata. Jesus, sobre essa racionalidade e também esse preço de reflexão que nós temos que ter no discipulado, ele deixou um texto em Lucas 14, 28, que é bem poderoso. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Ele diz assim, você vai construir uma torre? Calcula. Você não tem como parar no meio do caminho. Senão todo o material, todo o investimento que você colocou vai ser prejuízo. Você tem que calcular se você dá conta de ir até o final. E nesse discurso do escriba, ele se conecta talvez com alguns outros discursos entusiasmados e emocionados, como o do jovem rico. Mateus 19:16. O que farei para ter a vida eterna, bom mestre? Aí Jesus já disse, bom mestre, por que me chama de bom? Bom é meu Pai. E ali ele diz, mas eu faço isso, e ele puxa ali o checklist completo. E Jesus disse, mais uma coisa te falta. Vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí todo o entusiasmo, todo o afã, toda a palavra de altíssimo compromisso acaba-se em nada. Um outro texto que eu gosto também, Josué 24:19, aqui o contexto é Josué já velho, cabelos brancos, fazendo a transição para os juízes. Ele chega para o povo de Israel, numa grande assembleia, e diz, vocês não são capazes de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Assim, quase, vocês não dão conta não, vocês estão achando que é brincadeira? Eu caminhei no deserto, eu vi o preço que Moisés pagou, eu vi o preço e o sacrifício que está diante desse Deus. Não é brincadeira não, é melhor parar por aqui e vocês voltarem para a sua vida pecaminosa. Era nesses termos que Josué estava confrontando o povo. É nesse contexto que surge aquele texto bem falado, não sei vocês, mas eu e minha casa seguiremos ao Senhor. E aqui não é um texto de promessa ou de anseio. Ele estava atestando que todo mundo poderia ir embora, mas ele e a casa dele permaneceria firme em Deus. Nesse mesmo contexto de muitas vezes um discurso emocionado, foi que Pedro, quando Jesus disse que era necessário que o Filho do Homem fosse crucificado, ele diz, darei a minha vida por ti. Aí Jesus disse, você não sustenta essa palavra nem por um dia. Hoje mesmo, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Então, meus amados irmãos, esse entusiasmo desse escriba nos confronta que é muito fácil se emocionar, é muito fácil se entusiasmar, é muito fácil seguir o efeito manada gospel, é muito fácil fazer qualquer coisa por um dia. Pensa numa coisa mais difícil, por um dia você consegue fazer, porque não é necessário constância, mas por um dia, por um mês, por um ano. E o discipulado é por uma vida. O discipulado cristão é até você morrer ou até Cristo voltar. Então temos que ter essa clareza que é necessário esse comprometimento visceral. E temos que ter cuidado com o que eu gosto de brincar, com o voo de galinha espiritual.
Alguém já viu uma galinha voando? Quem está no mundo tão urbano, que eu acho que as pessoas acham que galinha vem no pacotinho. Galinha tem pena, viu, gente? Galinha... Mas o voo de galinha é algo extremamente intrigante. Porque a galinha, por alguns segundos, ela tem um voo, se você fotografar e cortar, que não é diferente de uma ave de rapina. Por alguns segundos. Depois... E temos que ter cuidado para, nesse emocionalismo, nesse entusiasmo, estar vivendo de voo de galinha e voo de galinha espiritual. Sem consistência, sem constância. E aqui eu vou citar um exemplo, e aqui o discipulado está em outra categoria. Mas eu estou falando aqui de comprometimento com uma comunidade de fé e irmãos. Não é incomum você vir num Café dos Novos. Quem já participou do Café dos Novos aqui? Só para a gente... Amém. O processo está funcionando. E você está no Café dos Novos e você vê um irmão ou uma irmã. Você não sabe como eu amo a Manaim. Era tudo que eu precisava. Aqui é daqui para a glória, pastor. É fechamento, estamos juntos. Aí eu disse, irmão, vai com calma. Você não nos conhece tão bem. Somos pecadores, falhos. E a única certeza que eu tenho é que nós vamos te decepcionar. A única certeza, mais tempo ou menos tempo, pecadores juntos. E alguns dessas pessoas que fizeram juras de amor a Manaim, na primeira pisada no dedo mindinho, vai embora e nem olha para trás. E nada contra nós, não é sobre nós, mas é uma aplicação prática do emocionalismo. E assim, você fazer uma declaração vã de compromisso, de paixão sobre qualquer coisa, em qualquer contexto, isso é imaturo. O tempo é soberano. O tempo vai atestar e provar todas as coisas. Já diria Salomão, em Eclesiastes, que tudo tem o seu tempo e os ciclos determinados. Então, meus amados irmãos, a primeira lição é olharmos para nós e se existe apenas entusiasmo ou emoção no trato com o discipulado de Cristo. Ponto 2. Jesus e o anti-marketing. E por que eu usei essa palavra anti-marketing? Porque eu não encontrei outra. O que é marketing? É uma forma de publicidade, de propaganda, de brand, de reputação, de você fazer algo para que a sua empresa, sua marca ou até seu marketing pessoal se torne mais valorizado. Mas quando a gente olha para Cristo, Jesus fazia exatamente o contrário. Ele fazia o anti-marketing. Pensa na cena. Uma pessoa se oferece, Jesus, eu vou te seguir. O que se esperava no mundo contemporâneo? Venha, tapete vermelho, você é o queridinho de Jesus, vamos, vai dar tudo certo. E olha a resposta de Jesus, o anti-marketing que Jesus faz. Jesus ele era intrigantemente perfeito, mas ele tinha um grande senso de humor. Eu fico pensando nessa cena. Eu vou te seguir. Aí ele começa a falar de raposa e de pássaro. Deixa eu te falar. A raposa tem toca. Os pássaros têm o seu ninho. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus, sendo simples como ele era, lições simples, mas eternas e profundas. Ele conhecendo o coração desse escriba, ele estava escriba, vamos só alinhar as expectativas, que talvez... Andrezão, obrigado. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Tinha outra aqui. Ele, conhecendo o coração desse escriba, talvez você está vindo esperando uma vantagem tão grande. E para não te decepcionar, eu já vou dizer como é que é. Você olha a raposa, ela sai, ela caça, mas todo dia ela tem um local quentinho para ela encerrar o dia. Você vê os pássaros, do grande ao menor, porque ele faz um ninhozinho que protege os seus. Mas o filho do homem não tem nada para te oferecer, a não ser a cruz de Cristo. A não ser a salvação e a minha graça. Ela é suficiente? Ela é suficiente para você? E essa era ele falando para ele, mas que se transporta para nós. Talvez emocionados, vamos seguir esse mestre pelo que ele pode nos dar dentro da nossa perspectiva e anseio.
E Jesus ainda hoje está dizendo, o Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a cabeça. Mas isso é um paradoxo, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. E naquele momento ali, ele tinha o governo de todos os cosmos, eras, tempos, debaixo dos seus pés. E porque ele se esvazia e diz que não tem nada? Porque, na verdade, ele estava tirando a relação utilitarista. Ele estava confrontando a barganha. Você quer vir mesmo? O Filho do Homem nessa vida, ele veio aqui para sangrar e morrer e ser perseguido. Mas aqui também vem um outro contraste. Mas Jesus, então, porque ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele era um pobre, miserável, coitadinho, de forma nenhuma. Ele era 100% próspero e 100% pleno. Porque prosperidade é sobre do que você sente falta. Jesus não tinha falta de nada. Ele e o Pai eram um suficiente para ele ser pleno e próspero, pleno. O que ele estava confrontando era a prosperidade humana no viés humano. Era isso que ele estava confrontando. O Pai era suficiente para Jesus. Na sua jornada ele falava, eu contigo e tu comigo, Pai. Mas sobre esse anti-marketing de Jesus, não foi a primeira vez que apareceu. Isso era a marca do ministério de Cristo. Não fazer propaganda enganosa, não prometer o que não ia entregar, não convidar por facilidades. Quem já comprou um produto que você comprou pelo marketing e viu que era uma porcaria? Você vai lá, o marketing, o brand, não sei o que, você compra. Rapaz, se fosse o sabor que eu vi na propaganda, se essa roupa durasse o que o Rios mostrou, e Jesus ele fazia exatamente o contrário. Ele fazia exatamente o contrário. Olha o antimarketing de Cristo. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. A porta, o caminho é estreito. E essa porta em um momento ainda vai se fechar e você vai querer ficar do lado de fora batendo. É necessário nascer de novo, foi o que ele disse para Nicodemos. Aos discípulos ele disse, vocês serão perseguidos pela minha casa. Ele falou, se o filho de Deus é chamado de demônio, filho de Beelzebu, quanto mais vocês. Eu não vim trazer paz, mas vim trazer a espada. Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aos outros disse, eu não vos conheço, afasta de mim vocês que praticam o mal. E se de um lado a gente pegar o que Jesus falava sobre o seu discipulado e sobre o ministério, e sobre o que a gente está vivendo na igreja contemporânea, a conta não fecha. A conta é o Jesusinho purpurinado, quase pedindo, venha, por favor, e o que é que eu posso fazer por você hoje? Qual é a sua demanda hoje, cliente? Qual o entretenimento do momento para que você fique satisfeito? Não fecha. E nós temos que ser honestamente maduro, que a gente não consegue encontrar nas Escrituras como embasar esse Jesus que encaixa em tudo para todos de qualquer forma. É algo que de uma forma didática, vou dar um passo atrás. E esse antimarketing de Jesus era tão duro, João 6 relata, o momento que ele fala que ele é o pão da vida, e vai tendo um debate, e chega um momento que os próprios discípulos começam a abandoná-lo. Não eram os ouvintes, não eram os curiosos, não era quem estava perseguindo, que ficou de saco cheio. Eram alguns discípulos que começaram a abandonar. E Pedro, Jesus, aí pegou pesado demais, né, Jesus? Desse jeito, o ministério entra em falência, porque a gente prega, cura, e a galera vai embora, prega, cura, e o povo vai embora, mas dessa vez até o discípulo está indo embora, Jesus. Não, conta não fecha. E qual foi a resposta do mestre? E você? Quer ir também? Eu não arredo 1 milímetro da minha palavra, das verdades eternas. Aí Pedro cai em si, se arrepende. Para quem iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Mas esse Jesus de hoje, que é pregado, o falso Jesus, ele diz, Jesus, a palavra está mais
Está dura demais. O que você quer ouvir no próximo domingo? Vamos fazer uma pesquisa de estatística para ver qual o coraçãozinho humano quer ouvir? É como se Jesus estivesse convertendo-se à necessidade humana. Misericórdia. Misericórdia. E temos que ter cuidado, meus amados irmãos, para não estar vivendo um evangelho, um falso evangelho. Que eu gostei de brincar aqui, que é tão diluído quanto o refresco dos Chaves. Quem viu, assistiu e lembra do Chaves, do refresco de groselha do Chaves? Você vai se condenar aí pela... Era um refresco que ele não tinha gosto de nada, se parecia com tudo, e era água com corante, e ele dizia... E se não refletirmos profundamente, o Evangelho de Cristo ele vai sendo tão diluído, que eu bebo e ele parece com autoajuda, ele parece com motivação, ele parece com um clube de network, ele parece com uma série de coisas que não tem nada a ver com Cristo e a sua cruz e a salvação eterna. Mas eu tenho ali uma pitadinha de Cristo, diluída. Eu tenho um pouquinho de Cristo. Tenho que colocar a lupa e dar o zoom. No refresco tem um pouquinho aqui do refresco de tamarindo de Cristo. Mas não é suco. Não é. E é isso que, infelizmente, estamos vivendo. É o que Michael Horton, um crítico da Igreja Contemporânea, escreveu um livro, Cristianismo sem Cristo. Existe um cristianismo aí sendo vivido que você encontra de tudo, menos Cristo. Cristo, ele é um treinador, ele é um mentor, ele é um consultor, ele é um apoiador, ele é um estrategista, ele é tudo menos Senhor e Salvador. E o Evangelho de Cristo, Cristo é Senhor e Salvador e ponto. E mais, não tem mais. Senhor e Salvador e ponto. Isso é que ele é. As demais coisas são atributos e graça que ele vai despejando, mas o que o define na relação entre perdidos e um Deus santo é que ele é Senhor e Salvador e que redimiu o seu povo. Amém, gente? Estamos precisando de um refrescozinho de groselha do Chaves para descer mais redondo, né? Aí vai melhorar, eu espero. Aí vem o segundo convidado, né? Lembra que teve esse primeiro encontro e tem um segundo convidado. Um segundo potencial candidato a discípulo. Uma outra conversa. Versos 59 e 60. Ponto 3. A outro disse, siga-me. Mas um homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E aqui Jesus, mestre Senhor, andando, fazendo milagres, interagindo, pregando, a um ele olha nos olhos e diz, siga-me. Esse siga-me foi o que ele falou para Mateus. Que Mateus levantou da coletoria, largou tudo e o seguiu. Esse mesmo siga-me foi o que ele falou para os pescadores. Siga-me, te farei pescadores de homens. E os pescadores o seguiram. Mas esse homem, de uma forma diferente, ele siga-me. E Jesus, espera aí, deixa eu sepultar o meu pai. Só que aqui tem algo muito misterioso, que a palavra de Deus a gente não pode ser óbvia. E tem que entender o contexto dentro do contexto. O pai desse homem não morreu naquele exato momento, gente. Ele não recebeu a notícia de WhatsApp naquele momento. O Jesus chegou aqui a notícia, eu tenho que ir lá sepultar o meu pai. Não é isso. Até porque os judeus na cultura judaica, eles eram sepultados imediatamente. E ele estava longe da casa. Aqui existem algumas possibilidades. Dois campos da teologia que divergem. O sepultar o meu pai era fechar um ciclo muito voltado para a herança. Jesus, até topo, mas deixa eu ir lá, finalizar as coisas com meu pai está velho, vou me apropriar da herança, resolver toda a parada financeira, e depois eu vou. E uma outra vertente era de um sepultamento tardio, porque o sepultamento do judeu, ele era longo. Depois da morte duraria uns 30 dias, como se ele quisesse voltar para sepultar novamente, ou um sepultamento dos ossos, que acontecia depois de um ano. Depois de um ano, eles abriam as catacumbas, pegavam os ossos e faziam mais uma cerimônia. Mas em ambos dos contextos, em ambas das probabilidades, das possibilidades, Jesus está dizendo, deixem que os mortos sepultem os mortos. Mas aqui da igreja contemporânea vai dizer, mas que Jesus insensível, hein?
Insensivinho esse Jesus? Gostei não. Vou dar dislike nele. Como assim eu estou querendo ir sepultar o meu pai e ele não está deixando? Mas olha, aqui, gente, não é sobre insensibilidade, é sobre alinhamento de prioridade. Jesus, os discípulos interagiam com seus parentes ao longo da jornada, ele curou a sogra de Pedro. Jesus, ele não prendia ninguém, mas ele estava usando esse momento para estabelecer a prioridade. Mas olha o que o mesmo Jesus falou em Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Mais um anti-marketing. Aquele texto ali foi meio duro. Esse é mais. Porque ele está falando de um morto. E aqui o que ele está dizendo? Se você não amar a mim mais do que você mesmo, você não é digno de ser meu discípulo. Pronto, essa a gente nem precisa estender. Porque naturalmente nós somos parciais, egoístas, amantes de si mesmo. E Jesus, se você não entender que você vai ter que negar, vai ter que morrer, e vai ter que me colocar à frente de você mesmo, você não serve para ser o meu discípulo. E como é que eu falo uma coisa de uma forma mais palatável, não serve para ser o meu discípulo? Não tem. Não serve para ser o meu discípulo, é o que está escrito. Não serve para ser o meu discípulo. Mas aí a pessoa pode dizer, mas ali não estava nos 10 mandamentos para honrar o teu pai e tua mãe? Sim, mas os outros 4, os anteriores, esse eram só sobre Deus. Esse era o 5º. E estavam em ordem objetivamente sobre isso também. Jesus, quando perguntaram quais os 2 principais mandamentos, o que resumia a lei, ele falou, Marcos 12, 30, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Tem um ponto, encerra, é uma outra categoria de prioridade. Aí depois, ame ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus é a prioridade. E ele deixou isso muito, muito, muito claro, meus amados irmãos. E a pergunta que fica, ele realmente é a nossa prioridade? E aqui eu cito um exemplo real, casos de família, né? A gente tem casos de família gospel e a gente ri e chora se não fosse de nós mesmos. Mas um exemplo real. Alguns anos atrás, visitei uma família, e essa família de uma boa condição financeira, boa condição financeira, entende o boa? Não é só boa condição financeira, boa condição financeira. Vocês entenderam? E ali conversando, ele falando dos negócios, do business, das coisas, e eu querendo puxar ele para a eternidade. E a oração. E eu tentando levar para o campo da vida, né? E tal. E ele voltava para o campo dos negócios, do que ele estava fazendo, do que ele estava construindo, os planos. E os frutos eternos e tal. Aí ele meio que entendeu que a conversa não ia avançar, porque ele ia para um lado, eu puxava para o outro. Ele ia para um lado, eu puxava para o outro. E chegou uma hora que ele disse, pastor, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou fazendo um plano aqui, se der certo, eu vou servir esse Deus, viu? Vai dar. Se der certo, você não sabe como é que eu vou servir esse Deus. Eu estou estabelecendo aqui um plano, aqui um negócio. Vou cair de cabeça. Eu disse, qual é esse plano, meu irmão? Não, eu tenho um número na minha mente. Quando eu atingir esse número, aí eu vou seguir Jesus de cabeça. E eu poderia ter ficado parado. Meu irmão, me diz só qual é o número, só para me entender. E ele falou o número. E eu não tenho nem coragem de repetir para os irmãos. Mas é isso, eu estou colocando as minhas condições, eu estou indo sepultar outras coisas, eu estou indo resolver outras coisas antes de seguir o mestre. E no caso dele era negócio, era dinheiro, mas o Senhor, deixa eu resolver aqui meu problema emocional, deixa eu sair aqui, se eu me casar depois eu sigo, deixa eu viajar o mundo e resolver todos os meus anseios de viagem, deixa eu resolver uma série de coisas primeiro, Jesus, aí depois a gente fala de um compromisso mais sério. Por ora, Jesus, o que eu tenho é algo mais superficial. A gente se segue, troca mensagem de vez em quando, e é isso que eu tenho para oferecer hoje, Jesus. Esse negócio de um compromisso mesmo, não dá, não. E o terceiro, o entusiasmado sem prioridade. Nós tivemos o entusiasmado e depois tivemos o convidado sem prioridade, agora aparece o entusiasmado sem prioridade. Verso 162. Ainda outro disse, vou seguir-te.
Senhor, mas deixa eu ir primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E aqui, óbvio que eles não estavam no mesmo nível de conversa, porque se ele tivesse ouvido as duas pedradas dos outros, ele não teria vindo com essa conversa. Esse é um outro diálogo lá na frente. Aí outro diz: Senhor, eu vou te seguir. Mas deixa ele só resolver as coisas com a minha família primeiro, me despedir deles, e depois aí eu vou de verdade. Só que ele utiliza uma simples palavra que muda tudo, né? Jesus, eu vou te servir, mas... Conjunção adversativa, ele está negando o que ele falou. Jesus, eu te amo, mas... Jesus, tu é minha prioridade, mas... Você é o foco da minha vida, mas... E o mas dele era a família. E esse texto se conecta com o banquete do filho do rei. Uma parábola onde Jesus ensinou que existia um grande rei, ia fazer um banquete para o seu filho, e ele mandou convidar pessoas nobres, pessoas de alta estima para esse banquete. E o servo começou a bater, fazer os convites, e a pessoa, eu até queria ir, mas eu comprei uma junta de bois. Eu gosto tanto dele, mas eu comprei um terreno. Eu tenho a maior estima por ele, mas eu acabei de me casar. E sempre tinha um mas, e ninguém apareceu no banquete. Até que Jesus disse, vai pelas ruas e chame todo o tipo de gente que você encontrar. E encham a casa. E aqui, o ninguém põe a mão do arado e olha para trás, é digno do reino, é um texto que muitas das vezes é utilizado fora de contexto para voluntariado e serviço. O irmão se comprometeu em fazer algo na igreja e faltou ninguém que põe a mão no arado olha para trás. Faltou a escala, ninguém que põe a mão no arado olha para trás. É muito mais profundo do que isso. Na verdade, o olhar para trás é sobre discipulado e sobre pagar um preço de uma vida cristã. O arado naquela época vinha um boi, um cavalo, algum animal, um jumento na frente, e o homem atrás ele vinha segurando uma lada aqui extremamente coeso, focado para que o boi e o animal não se dispersasse e perdesse todo o trabalho. Esse é o contexto. Então, se ele olhasse para trás, todo o trabalho de um tempo seria perdido. E aqui Jesus ele está falando que aquele que olha para trás não é digno, não é de serviço, não é sobre uma escala, não é digno de ser discípulo. Aqui Jesus está dizendo que o discipulado é um caminho sem volta. Se você decidiu segui-lo, você tem que olhar para trás e dizer, ó, tchau. É daqui para frente, com Cristo e por Cristo. Com Cristo e por Cristo. Isso aqui se conecta com a destruição de Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló recebeu uma orientação clara. Vá, a redenção está lá. Não olhe para trás. Ela olhou para trás. E aqui tem um link bem poderoso nessa passagem, que a Bíblia é um livro recheado de mistério e de poder. Por muitas vezes, Elias, para o povo, principalmente contemporâneo de Jesus, era um profeta acima dos demais profetas. Falavam que Elias voltaria, que João Batista era a encarnação de Elias. Elias tinha em alta estima, a história de Elias era muito viva para esse povo. E aqui também, nessa lição, com esse homem, Jesus estava se colocando acima de Elias. Por quê? 1 Reis 19, 20. Aqui a relação quando Elias chama Eliseu para o chamado, para ser seu discípulo, para ser o seu substituto. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou, deixe-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu, vai e volta depressa, lembra-te o que fez. Lembra-se do que fez comigo, o trato, o acordo. Então, no discipulado de Elias, Eliseu, me dá um tempo, deixa eu ali me despedir, resolver as coisas em casa. Vai, mas vem rápido. Jesus não olha para trás e segue. É um outro nível de comprometimento. Um outro nível de discipulado. É binário, tudo ou nada. E a pergunta que fica para nós, meus amados irmãos, é: qual é o seu e o meu mas? Jesus, eu quero te seguir, mas
Jesus, eu te amo, mas tu és a minha prioridade, mas Jesus, ele não trabalha com sobras, meus amados irmãos. Ou ele é Senhor de tudo, ou ele é Senhor de nada. Ou ele é a prioridade, ou nós estamos prefigurando uma relação com o Mestre, que não é a verdadeira relação. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, pode baixar as luzes. Recapitulando um pouco do que foi dito, nós percebemos 3 encontros. O primeiro, o entusiasmado que diz: Senhor, vou te seguir, sem medir consequência, sem calcular o prejuízo e o preço de se tornar um discípulo. A esse mesmo entusiasmado, Jesus falou: as raposas têm suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. O Filho do Homem não faz nenhum compromisso com você segundo as suas próprias perspectivas. O Filho do Homem não vai te prometer o que você quer. O Filho do Homem não está aqui para barganhar com você. O Filho do Homem te oferece salvação e vida eterna através da cruz do Calvário. Depois desse primeiro encontro, Jesus fez um convite para outro. E esse foi um convite direto. Ele falou: segue-me. Mas esse homem estava preso no passado. E Jesus: deixa eu sepultar o meu pai? E Jesus disse: não tem espaço para isso. Agora é vida. Vamos falar de vida e vida eterna e do reino de Deus. E o último se ofereceu: Jesus, eu quero te seguir. Eu quero te seguir, Jesus. Mas deixa eu ir primeiro resolver as minhas questões familiares. E Jesus falou categoricamente: aquele que põe a mão do arado, aquele que decide ser o meu discípulo, não pode olhar para trás. Não dá para ter amores rivais. Não dá para ter outras prioridades. E como esse trecho, esse diálogo de Jesus Cristo se conecta com a nossa realidade hoje? Continuamos vendo e vivendo ajuntamentos religiosos, onde Cristo não é a prioridade, onde Cristo não é o Senhor, onde Cristo ele se achega como um coadjuvante, como um treinador, como alguém que auxilia, e não como alguém que governa e determina. E Jesus continua alertando enquanto é tempo: eu sou a prioridade, eu sou a única prioridade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas entendendo essa prioridade, isso nos leva a um compromisso de vida, de um discipulado que tem um preço nessa vida. Tem um preço, sim. Muitas renúncias, muitos dissabores. Mas esse preço é insignificante comparado com a glória eterna, parafraseando o apóstolo Paulo. Nada se compara com a glória que será revelada em ti, meu Senhor. E continuamos a refletir e perguntar: Jesus é efetivamente o Senhor da minha e da sua vida? Ele é o centro da igreja? Ele é a minha e a sua prioridade? E se Ele é a minha prioridade, como eu defendo esse argumento? Qual o espaço de Cristo na minha rotina, na minha agenda, nas minhas decisões? Jesus continua nos alertando e nos questionando. A cruz não foi suficiente? E temos que ter clareza, meus amados irmãos, que Jesus não deve nada para ninguém. Tudo o que Ele tinha que resolver, Ele resolveu na cruz do Calvário. Porque isso sim, só Ele poderia fazer por nós. Só Ele poderia fazer por nós. Ele pagou um altíssimo preço. Queria pedir para o Manoel Chip se posicionar. Antes eu vou fazer 2 orações. A primeira oração é se tem alguém aqui nessa manhã, presente ou assistindo, acompanhando, que
ainda não tomou essa decisão de colocar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, como a sua prioridade. Tendo esse encontro através da palavra, da mesma forma que aqueles homens tiveram encontro, talvez hoje seja o seu encontro. Jesus pergunta: você quer me seguir? Com tudo o que eu falei de preço envolvido? Se você quer fazer essa decisão, a palavra de Deus é muito clara, em Romanos capítulo 10, a partir do verso 9. Se com a tua boca confessares e crer no teu coração que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos, será salvo. Faça essa oração. E se você que está nos acompanhando, coloque o seu nome no chat, a cidade. Senhor meu Deus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, o Senhor, o ungido de Deus, que veio à terra, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa a minha rebelião contra Ti. Escreve o meu nome no livro da vida e do Cordeiro. Ajuda-me, Deus, a viver tendo Cristo como prioridade. E o segundo convite é para você que é cristão, vive a realidade de fé cristã, mas talvez esse sermão te chocou, te confrontou sobre as suas prioridades. O que você tem colocado como prioridade na sua vida? O local de Cristo. Se você quer, no âmbito espiritual, mais do que no âmbito natural, realinhar essa rota, fazer um compromisso com Deus, clamar ao Senhor para que realmente Ele seja o Senhor de tudo e de todos, para que Ele faça mais parte do teu dia a dia, da tua agenda, que o governo de Cristo seja uma convicção. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. A igreja está de cabeça baixa, olhos fechados. Se você quer reestabelecer essa prioridade, esse compromisso, te louvo, Senhor. Tua igreja se levanta, Pai. E lembre-se que não há limite para um compromisso, não há um limite para a prioridade. Jesus pode sempre mais ocupar mais espaço, Ele pode sempre mais ter mais honra, Ele pode sempre mais ser mais glorificado, Ele pode sempre e mais ser honrado. Ei, Senhor, os teus filhos e servos, meus irmãos, eles se levantam dizendo: Senhor, seja a minha prioridade. Quebra, Senhor Deus amado, tudo que me distrai. Que o Senhor seja o foco e tão somente o foco da minha vida. Que todas as minhas convicções, decisões, relacionamento não partam de mim nem das minhas vontades. Partam de Cristo e por Cristo. Que a Tua palavra, Senhor Deus amado, seja a minha bússola. Que eu não tenha, Senhor Deus amado, nenhum outro governante, nenhum outro líder, senão tão somente o Senhor Jesus. Senhor, renova, Senhor Deus amado, a minha mente, o meu coração. Quebra, Senhor Deus amado, ídolos. Quebra, Senhor Deus amado, vaidade. Quebra, Senhor Deus amado, coisas que me dispersam. Quebra, Senhor Deus amado, vícios. Quebra, Senhor Deus amado, coisas que me prendem nesse mundo. Muda, Senhor Deus amado, a minha visão e a minha mente para uma visão eterna, para uma visão gloriosa, Pai. Me ajuda, Senhor Deus amado, a adentrar num novo nível de relacionamento com o Senhor. Leva-me, Senhor Deus amado, a um nível de maturidade. Leva-me, Senhor Deus amado, a um nível de frutificar na vida de outras pessoas. Não deixe-me, Senhor Deus amado, gastar a minha vida ou perder a minha vida brincando de ser crente, brincando de ser discípulo. Me ajuda, Deus amado, a ser um verdadeiro discípulo. Tira de mim, Senhor Deus amado, qualquer convicção errada, qualquer ensinamento errado, Pai. Gera, Senhor Deus amado, em mim a verdadeira adoração, Pai. Torna-me, Senhor Deus amado, um fiel discípulo de Ti. Em nome de Jesus, continue em oração, em adoração. Ter esse tempo de louvor ao Senhor, de entrega. É você e o teu Deus. Seja Ele a sua e a minha prioridade, em nome de Jesus. Não existe Deus como o Senhor. Tua beleza incomparável é. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Nós declaramos assim: tua presença é tudo
pra mim. Sua presença é tudo pra mim. O tesouro do meu coração. Quando estou fraco, me estende a mão. Dos meus erros não se lembra mais, e o futuro em suas mãos está. Sua presença é tudo pra mim. Só tua presença, sua presença, sua presença é tudo pra mim. Tua presença é tudo pra mim, Senhor. Sua presença é tudo pra mim. Só tua presença, sua presença é tudo pra mim. Oh, Jesus, oh, Jesus, sua presença é tudo pra mim. Oh, Jesus, oh, Jesus, sua presença é tudo pra mim. Eu viver esperarei o dia em que tua face eu verei. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Enquanto eu viver, esperarei o dia em que tua face eu verei. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Tu és a fonte, nunca secará. Tu és a única fonte, Senhor. Tu és a fonte, nunca secará. Sua presença, Sua presença é tudo pra mim. Sua presença é tudo pra mim. só tua presença, Senhor. Sua presença é tudo pra mim. Só tua presença, Senhor. Somente tua presença. Sua presença é tudo. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Digno de toda honra e de toda adoração é o Senhor. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Mas para aplicarmos o que foi ministrado hoje, meu desejo do fundo do coração é que ninguém saia daqui apenas entusiasmado
ou apenas emocionado. A fé cristã é uma fé prática. E falamos sobre ter prioridade é ter foco. Seja diligente, vigilante, escreva, anote, agenda, alarme no celular. E desde os primórdios da igreja, oração, jejum e leitura da palavra é o que torna um cristão profundamente conhecedor de Deus. E somado-se a isso, a comunhão dos santos na igreja, nas células. Isso é muito importante. E queria finalizar. Nós cantamos, oramos e hoje nós testemunhamos a glória de Deus. O pastor Raquel acabou de receber alta pela glória do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor é fiel, justo, e os teus mistérios não compreendemos, mas cremos e te damos honra e glória em tudo. Erga a sua mão como quem recebe. Que o amor de Deus, que é prioridade, que a graça de Jesus Cristo, que é prioridade, e que a comunhão do Santo Espírito de Deus, que é prioridade na minha e na sua vida, seja com você. Vão na paz. Deus abençoe.